a vida universitária de Laken e os dias que antecederam a tragédia. Quando o nome de Laken Snelling começou a circular nos noticiários, em redes sociais e em fóruns de discussões, muitos se surpreenderam com a forma abrupta com que uma vida aparentemente promissora foi interrompida. Até aquele momento, Laken era vista como apenas mais uma estudante universitária entre tantas, enfrentando os desafios comuns da juventude. Provas difíceis, dúvidas sobre o futuro e a tentativa constante de equilibrar estudos com vida pessoal. Laken Snelling tinha apenas 19 anos e cursava o primeiro ano de psicologia em uma universidade de médio porte nos Estados Unidos. Filha única de pais trabalhadores, sempre fora descrita como uma jovem responsável, dedicada e com forte senso de empatia. Desde o ensino médio, destacava-se pela facilidade em ouvir os outros, ser um ponto de apoio para amigos em momentos de crise e demonstrar interesse genuíno em compreender o comportamento humano. Para sua mãe, uma enfermeira, e seu pai, funcionário de uma empresa de transportes, o ingresso da filha na universidade era motivo de orgulho e também de esperança. Eles viam nela a possibilidade de romper ciclos de dificuldades financeiras e alcançar uma vida estável. A vida universitária trouxe para Laken novas experiências. Pela primeira vez, morava em um dormitório estudantil, compartilhando espaço com colegas de diferentes cidades. No início, a adaptação foi difícil, mas logo ela se integrou a pequenos grupos de estudo e atividades extracurriculares. Uma característica notável de Laken era sua disciplina. Enquanto muitos colegas se deixavam levar por festas e distrações, ela mantinha um foco maior nos estudos. Ainda assim, não era antissocial. Participava de eventos no campus e tinha uma rede de amizades sólida. Laken falava frequentemente sobre o desejo de se tornar terapeuta infantil. Queria trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, talvez em escolas públicas ou hospitais. Esse sonho, compartilhado com professores e colegas, mostrava sua vocação em transformar dor em cuidado. Em seu quarto mantinha um mural de inspirações, frases motivacionais, fotos com amigas e lembretes de metas acadêmicas. Para ela, cada pequeno esforço era parte de um caminho maior. Nos dias que antecederam a tragédia, nada parecia indicar o que estava prestes a acontecer. Laken trocava mensagens animadas com amigas sobre provas e trabalhos. Publicou em suas redes sociais fotos em bibliotecas, comentando sobre a pressão dos estudos. Uma de suas colegas relatou mais tarde que Laken havia demonstrado certa preocupação com problemas familiares. Comentara que sua mãe estava sobrecarregada no hospital em que trabalhava e que as dívidas da casa estavam aumentando. Apesar disso, não parecia abatida a ponto de desistir de nada. Pelo contrário, insistia que precisava continuar forte para ajudar a família. Investigações posteriores revelaram que, nos bastidores, a família de Laken passava por dificuldades sérias. O pai havia perdido parte da renda após uma reestruturação na empresa e a mãe estava trabalhando em turnos duplos para compensar. Essa pressão financeira causava discussões frequentes em casa, sempre que Laken voltava para visitar os pais nos fins de semana. Apesar da aparência de normalidade, havia relatos de que o pai, já fragilizado pela perda de estabilidade, passava a beber com mais frequência. Essa mudança de comportamento gerava atritos silenciosos e aumentava a tensão doméstica. Dias antes da tragédia, Laken confidenciou a uma amiga de confiança que havia presenciado uma discussão grave entre os pais. Disse que estava preocupada com a energia pesada em casa e que não sabia como lidar com a situação. Apesar disso, não revelou nada que sugerisse medo imediato, e a amiga interpretou como um desabafo comum de alguém lidando com estresse familiar. Essa conversa, aparentemente banal na época, ganharia um peso imenso quando o caso explodisse nos noticiários.
Na última semana de aulas antes do ocorrido, Laken parecia normal. Professores relataram que ela participou ativamente das discussões em sala, entregou trabalhos e demonstrou interesse nos temas abordados. Nenhum sinal de afastamento, isolamento ou comportamento estranho foi registrado. No entanto, colegas de dormitório notaram que Laken parecia mais pensativa, passando mais tempo sozinha em seu quarto. Quando questionada, dizia apenas estar cansada. Na noite anterior à tragédia, Laken fez uma chamada de vídeo com a mãe. Segundo registros, a conversa durou cerca de 20 minutos. Ambas pareciam emocionadas, mas não houve nada que sugerisse violência iminente. Esse seria o último contato registrado entre mãe e filha. A manhã em que tudo aconteceu começou como qualquer outra. Para colegas de dormitório e professores, aquele parecia ser apenas mais um dia comum no campus. Laken Snelling levantou-se cedo, tomou café no refeitório e seguiu para suas aulas matinais. Nada no seu comportamento sugeria que, poucas horas depois, sua vida seria abruptamente interrompida por uma tragédia que abalaria tanto sua universidade quanto sua cidade natal. Registros oficiais mostram que Laken compareceu às 2 primeiras aulas do dia. Professores relataram que ela parecia atenta e até chegou a fazer perguntas sobre o conteúdo. Após as aulas, retornou ao dormitório e trocou algumas mensagens rápidas com amigas, nas quais dizia que pretendia passar o fim de semana em casa com os pais. Foi justamente essa viagem que desencadeou o pesadelo. Por volta do meio-dia, ela pegou o ônibus intermunicipal em direção à cidade onde morava sua família. Testemunhas lembraram de vê-la carregando apenas uma mochila pequena, provavelmente com roupas e material de estudo. Laken chegou em casa no início da tarde. Vizinhos a viram entrar cumprimentando com um sorriso educado, como sempre fazia. Poucas horas depois, no entanto, relatos começaram a apontar para movimentos estranhos na residência dos Snelling. Um vizinho relatou ter ouvido uma discussão mais intensa no final da tarde. Não conseguiu distinguir as palavras, mas disse que havia vozes alteradas. Mais tarde, o mesmo vizinho relatou que ouviu um barulho forte, semelhante a algo caindo no chão, seguido de silêncio absoluto. Naquela noite, as amigas de Laken tentaram contato via mensagens, mas não obtiveram resposta. Isso parecia estranho, já que ela costumava ser ativa em aplicativos de conversa, principalmente à noite. As horas passaram e o visto por último em seu celular permanecia congelado às 18h43. O silêncio chamou a atenção de colegas de classe no dia seguinte, quando Laken não apareceu para compromissos acadêmicos. Professores enviaram e-mails e mensagens, mas nenhum deles foi respondido. A mãe de Laken, que trabalhava em turnos longos no hospital, também notou algo estranho. Ela havia deixado a filha em casa quando saiu para o trabalho e, ao retornar de madrugada, percebeu que Laken não estava em seu quarto. O celular dela também não foi encontrado na residência. O pai, questionado pela esposa, disse que não sabia do paradeiro da filha e que supunha que ela tivesse saído para encontrar amigas. A justificativa, no entanto, soava estranha. Laken dificilmente desapareceria sem avisar. Na manhã seguinte, após não conseguir contato com a filha e perceber que ela não retornara ao campus, a mãe registrou oficialmente o desaparecimento de Laken Snelling. O caso rapidamente mobilizou autoridades locais, já que a jovem não tinha histórico de fugas ou desaparecimentos voluntários. Policiais iniciaram buscas pela região, interrogando vizinhos e analisando câmeras de segurança próximas à residência da família. Foi aí que surgiram as primeiras peças do quebra-cabeça. Câmeras de uma loja de conveniência a poucas quadras da casa registraram naquela mesma noite a figura de um homem carregando uma mochila que se assemelhava muito à de Laken. A gravação era de baixa qualidade, mas chamou atenção pelo horário.
pouco depois das 19 horas, logo após o último registro de atividade no celular da jovem. Mais perturbador ainda foi o fato de que o homem parecia ter manchas escuras nas roupas, que poderiam ser sangue. Com esses novos elementos, os investigadores voltaram à residência dos Snelling. Durante a perícia inicial, haviam encontrado a casa aparentemente em ordem. Porém, uma análise mais detalhada revelou inconsistências. Pequenas manchas no carpete da sala, marcas de arrasto discretas e um odor estranho que parecia ter sido encoberto por produtos de limpeza. Esses indícios aumentaram a desconfiança de que algo terrível havia acontecido dentro da própria casa. Quando a notícia do desaparecimento de Laken se espalhou pela universidade, o campus mergulhou em choque. Professores e colegas organizaram vigílias em sua homenagem, enquanto voluntários distribuíam cartazes com sua foto. O reitor da universidade fez um pronunciamento público pedindo que qualquer pessoa com informações ajudasse nas buscas. Para muitos estudantes, era inconcebível imaginar que uma colega tão dedicada e cheia de sonhos pudesse ter desaparecido dessa forma. À medida que as investigações avançavam, a polícia começou a descartar a hipótese de um desaparecimento voluntário. A falta de movimentação nas contas bancárias de Laken, a ausência total de contatos digitais e os vestígios encontrados em casa apontavam para um cenário mais sombrio. A possibilidade de um crime de dentro para fora em que alguém da própria família pudesse estar envolvido. Com o desaparecimento de Laken Snelling oficialmente registrado, a investigação ganhou força. Desde o início, as autoridades perceberam que não se tratava de um simples caso de jovem que saiu de casa sem avisar. Havia vestígios claros de algo grave. Sangue, marcas de arrasto, câmeras mostrando uma figura suspeita. E o principal detalhe, tudo apontava para dentro da própria casa. Embora vizinhos relatassem a boa imagem pública da família Snelling, a polícia não demorou a voltar os olhos para o pai de Laken. Desde os primeiros interrogatórios, sua postura chamou atenção. Enquanto a mãe se mostrava aflita, disposta a ajudar e fornecendo detalhes, ele parecia evasivo, respondendo de forma curta e contraditória. Quando questionado sobre o horário em que teria visto a filha pela última vez, deu versões diferentes em dias distintos. Num primeiro momento, disse que ela saiu para visitar amigas. Depois, afirmou que ela ficou em casa até tarde. Essa inconsistência levantou suspeitas. A perícia intensificou a análise da residência. O carpete da sala, onde haviam sido vistas manchas suspeitas, foi retirado para exames laboratoriais. O resultado confirmou o que já se temia. O sangue pertencia a Laken. Além disso, foram encontradas fibras compatíveis com a mochila que ela carregava. Isso reforçava a ideia de que a violência ocorrera dentro de casa e de que o pai tivera tempo para tentar limpar a cena. As imagens da loja de conveniência, inicialmente inconclusivas, passaram por tratamento digital. A clareza melhorou a ponto de revelar semelhanças perturbadoras entre o homem filmado e o pai de Laken. A altura, o porte físico e até a forma de caminhar. Investigadores compararam também a roupa vista no vídeo com peças encontradas no armário dele, inclusive uma camisa com vestígios de sangue. Outro ponto decisivo foi o rastreamento do celular do pai. Os registros mostraram que ele esteve fora de casa por quase 2 horas na noite do desaparecimento, circulando por áreas rurais próximas. Essa informação coincidiu com relatos de testemunhas que viram um carro semelhante ao dele estacionado em uma estrada de terra naquela mesma noite. Diante do acúmulo de evidências, a polícia pediu a prisão preventiva do pai de Laken como principal suspeito. Ele foi detido em sua própria residência sem oferecer resistência. No entanto, manteve a inocência, afirmando que não sabia do paradeiro da filha e que os vestígios encontrados eram coincidência. A comunidade reagiu com choque.
Como um pai poderia estar envolvido no desaparecimento da própria filha? Com o suspeito preso, as atenções se voltaram para localizar o corpo de Laken. Foram organizadas operações de busca em áreas rurais, contando com policiais, cães farejadores e voluntários. A pressão pública aumentava a cada dia, com vigílias no campus e nas ruas da cidade. Depois de quase uma semana, o desfecho mais doloroso ocorreu. O corpo de Laken foi encontrado em uma vala, parcialmente coberto por entulhos e galhos. Ela apresentava sinais claros de agressão física e trauma craniano, confirmando que havia sido assassinada brutalmente. A descoberta do corpo desmontou de vez a narrativa do pai. Além do DNA que já o ligava à cena, a perícia encontrou impressões digitais dele em objetos próximos ao local onde a filha foi abandonada. Para a polícia, estava claro. Ele havia assassinado Laken e tentado ocultar o crime de forma precária. Durante novos interrogatórios, pressionado pelas provas, começou a se contradizer ainda mais. Disse que havia discutido com a filha naquela noite, mas negou ter intenção de matá-la. Depois, alterou a versão, alegando que foi um acidente durante uma briga. Quando a notícia de que o pai era o culpado se espalhou, a reação foi de incredulidade e horror. Os jornais estampavam manchetes como "Pai acusado de assassinar filha universitária". Programas de TV exploravam o caso diariamente, enquanto nas redes sociais a indignação era imensa. Colegas da Universidade de Laken organizaram protestos exigindo justiça, e a comunidade local se uniu em torno da mãe, que aparecia devastada em entrevistas, incapaz de compreender como o marido pôde destruir a própria família. Com provas tão consistentes, o Ministério Público se preparou para levar o pai a julgamento por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime não era apenas mais um assassinato. Era o símbolo da quebra definitiva da confiança familiar, algo que mexia com o imaginário coletivo. A mãe de Laken, que se tornou porta-voz da busca por justiça, declarou: "Minha filha era a luz da nossa vida, lutava pelos sonhos dela e nunca fez mal a ninguém. Não posso aceitar que alguém tão próximo tenha tirado isso de nós." A prisão do pai de Laken Snelling e a descoberta de seu corpo marcaram apenas o início de uma nova fase: o julgamento. Se até então a comunidade lidava com o choque da tragédia, agora ela acompanhava com atenção cada detalhe do processo judicial que buscava responsabilizar o homem que deveria ter protegido a filha, mas que acabou sendo acusado de assassiná-la de forma brutal. Desde o primeiro dia, o tribunal esteve lotado. Repórteres, colegas da universidade e moradores locais ocuparam cada espaço disponível. O caso já havia transcendido os limites da cidade, tornando-se manchete nacional. O réu, de semblante abatido, entrou algemado na sala. Não olhou para ninguém, nem mesmo para a esposa, que optou por não se sentar ao lado da defesa. Sua imagem pública como pai trabalhador já estava destruída. Agora era visto como o homem que assassinara a filha, quebrando os laços mais fundamentais de confiança. A promotoria apresentou um dossiê robusto de provas, estruturando o caso em 3 pontos principais. 1. As provas forenses, o sangue de Laken no carpete, o DNA no carro e as impressões digitais encontradas próximas ao local onde o corpo foi abandonado. 2. As imagens de câmeras de segurança, que mostravam o pai carregando a mochila da filha e circulando sozinho na noite do crime. 3. O histórico de tensões familiares, relatos de vizinhos e colegas que confirmavam brigas recentes em casa, especialmente ligadas a dificuldades financeiras e discussões sobre o futuro da filha. Para os promotores, não havia dúvidas. O crime foi resultado de um ato intencional, motivado por controle e frustração. Os advogados de defesa optaram por uma estratégia delicada: alegar que não se tratava de um assassinato premeditado,
mas sim de um crime passional, fruto de um acesso de raiva. Argumentaram que o réu sofria de instabilidade emocional devido à perda de renda e ao medo de perder o respeito da filha. Segundo essa versão, a briga teria saído do controle, resultando em um desfecho trágico que ele tentou encobrir por desespero. Contudo, a frieza demonstrada após o crime, ao limpar a cena, transportar o corpo e tentar criar álibis, enfraquecia profundamente essa narrativa. Um dos momentos mais intensos do julgamento foi o depoimento da mãe de Laken. Chorando diante do júri, ela descreveu a filha como a alma mais doce que já conheci e afirmou que não podia compreender como o marido fora capaz de tamanha crueldade. Sua fala emocionou até mesmo membros do júri, que se mostraram abalados. Colegas de classe também prestaram depoimentos, destacando os sonhos interrompidos de Laken. Professores lembraram sua dedicação e amigos reforçaram sua personalidade carinhosa. A cada relato, a imagem da vítima ganhava força no tribunal, contrastando com a frieza do réu. Enquanto o julgamento seguia, a Universidade de Laken tornou-se palco de homenagens e protestos. Estudantes organizaram vigílias semanais, acendendo velas em frente à biblioteca do campus. Cartazes com frases como "Justiça por Laken" e "Nunca esqueceremos" se espalhavam. O caso também gerou debates em salas de aula sobre violência familiar, saúde mental e os limites do controle parental. Professores de psicologia destacaram o exemplo como uma tragédia que, paradoxalmente, reforçava a importância do curso que Laken havia escolhido seguir. Após semanas de sessões, apresentação de provas e depoimentos, o júri deliberou: culpado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O juiz, ao proferir a sentença, destacou a gravidade do crime. O senhor não apenas tirou a vida de sua filha, mas também destruiu o núcleo familiar e a confiança de toda uma comunidade. Sua frieza e tentativa de encobrir os fatos demonstram total desprezo pela vida humana. A pena aplicada foi de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ao ouvir a sentença, colegas de Laken celebraram como um ato de justiça. Houve lágrimas, abraços e um sentimento de alívio, embora a dor permanecesse. Para a mãe, a condenação trouxe apenas parte da paz. Nada vai trazer minha filha de volta, mas ao menos sei que ele nunca mais fará mal a ninguém. O caso foi amplamente noticiado, servindo como alerta sobre os riscos silenciosos da violência dentro de casa. O julgamento não apenas puniu o culpado, mas também levantou questões profundas. Como a violência pode nascer em ambientes familiares que parecem comuns? Quantos sinais foram ignorados antes da tragédia? E como proteger jovens que, como Laken, vivem sob tensões que raramente chegam ao conhecimento das autoridades? Para a universidade, o legado foi claro: criar programas de apoio psicológico para estudantes e campanhas de conscientização sobre sinais de abuso familiar. Para a comunidade, o nome de Laken passou a simbolizar tanto a dor de uma perda, quanto a esperança de que tragédias assim possam ser prevenidas. A condenação do pai de Laken Snelling encerrou judicialmente o caso, mas não apagou o vazio deixado por sua ausência. Para a mãe, colegas, professores e toda a comunidade, a tragédia não foi apenas a história de um crime familiar. Tornou-se um marco de reflexão, aprendizado e mudança. O legado de Laken passou a ser lembrado em iniciativas sociais, acadêmicas e comunitárias que buscavam transformar a dor em ação. Na universidade onde estudava psicologia, o impacto de sua morte foi profundo. Professores e colegas se reuniram para criar o Memorial Laken Snelling, um espaço dentro da biblioteca dedicado à sua memória. O local recebeu fotos, mensagens e objetos que lembravam sua trajetória acadêmica.
Mais do que um memorial, o espaço se tornou um ponto de reflexão. Estudantes passaram a se encontrar ali para organizar vigílias, rodas de conversa e campanhas de conscientização sobre violência doméstica e saúde mental. O legado acadêmico de Laken foi ampliado com a criação de uma bolsa de estudos em seu nome, destinada a jovens em situação de vulnerabilidade, exatamente como ela sonhava ajudar no futuro. A mãe de Laken, embora devastada, encontrou forças para transformar sua dor em ativismo. Ela se tornou porta-voz de campanhas contra a violência familiar, dando entrevistas, participando de palestras e pressionando autoridades para criarem políticas de prevenção. Em uma de suas falas mais emocionantes, declarou: "Minha filha sonhava em cuidar das pessoas. Se eu posso manter esse sonho vivo, farei isso até meu último dia." Se sua presença constante em eventos públicos deu rosto humano às estatísticas, lembrando que por trás de cada número de feminicídio e violência doméstica existe uma vida interrompida e uma família marcada pela dor. O caso Snelling ganhou espaço em documentários, podcasts e programas televisivos. Jornalistas ressaltaram a quebra da confiança básica que une uma família. Um pai transformado em assassino. Esse detalhe mórbido foi usado em reportagens para alertar sobre os perigos da normalização de comportamentos abusivos. Em redes sociais, hashtags como Cheer Justice for Laken e Remember Laken circularam amplamente, criando uma rede de apoio que ultrapassou fronteiras. Pessoas desconhecidas, tocadas pela história, enviaram mensagens à mãe e participaram de arrecadações para financiar projetos sociais em memória da jovem. Uma das principais discussões levantadas pelo caso foi sobre os sinais de alerta, que muitas vezes passam despercebidos. Relatos de brigas familiares, mudanças no comportamento do pai e desabafos feitos por Laken a amigas poderiam ter sido indicativos de que algo estava errado. Especialistas enfatizaram que a sociedade precisa aprender a não minimizar sinais de violência doméstica. O caso passou a ser citado em conferências acadêmicas e até em cursos de psicologia, como exemplo de como fatores sociais e familiares podem escalar até o ponto da tragédia. Na cidade natal dos Snelling, escolas e associações locais criaram projetos de conscientização voltados para jovens. O objetivo era ensinar adolescentes e adultos a identificar padrões de comportamento abusivo e a procurar ajuda antes que a violência se tornasse irreversível. Além disso, igrejas e grupos comunitários passaram a oferecer suporte psicológico gratuito para famílias em crise, como forma de prevenir novas tragédias. Para muitos, Laken deixou de ser apenas uma vítima para se tornar símbolo de resiliência e transformação. Seu nome passou a representar não apenas a dor da perda, mas também a necessidade de quebrar o silêncio sobre a violência familiar. O mural de fotos que colegas montaram em seu dormitório, inicialmente improvisado, foi transformado em uma exposição permanente sobre a importância de proteger jovens em situações de risco. O caso de Laken Snelling não terminou com a sentença de prisão perpétua de seu pai. Ele continua vivo na memória coletiva, nas mudanças que provocou e nas campanhas que inspirou. A tragédia expôs a vulnerabilidade de jovens diante de dinâmicas familiares destrutivas, mas também mostrou a força de uma comunidade disposta a transformar luto em ação. Hoje, ao lembrar de Laken, não se fala apenas da forma como morreu, mas também da forma como viveu, dedicada, empática, sonhadora. Uma jovem que queria cuidar dos outros e que, mesmo após sua partida, continua inspirando mudanças.